o primeiro ministério, que as pessoas muitas das vezes não compreendem, e algumas sabem disso e deixa de lado. Só lembra disso quando está no aperto. Só lembra disso quando alguma situação adversa, uma tribulação, um vento contrário, uma tempestade está caindo sobre si. Aí lembra disso para correr diante dos pés do Senhor Jesus. Lembramos-nos que nós somos o templo. Lembramos-nos que nós somos o altar. E não tem como prestar um holocausto, um sacrifício ao Senhor. Não tem como levar ao reino dos céus diante da sua narina. E parece que ele está longe, mas ele não está, ele está muito próximo ao mesmo tempo. Não tem como subir um aroma agradável ao Senhor se o altar estiver sujo, se o altar estiver impuro. Obrigado, Jesus, meu rei. A live é sua e não minha. Nos ensina, nos exorta. Nos ensina, nos exorta. Traz a verdade, a luz, para que nós possamos compreender quem somos e nos posicionar como devemos nos posicionar para este tempo. Aleluia. Aleluia. Elias chamou todos os sacerdotes de Baal. E quando Elias vai prestar o holocausto ao Senhor, ele limpa aquele altar. Ele refaz o altar. E ele limpa o altar, ele lança água. E no templo não tem água, está escasso, não tem água. Essa entrega que precisamos. Sabe aquilo que está em falta na sua vida? O que mais está em falta na sua vida? Entregue isso para o Senhor. Aleluia. Não estou falando de dinheiro, não, porque a maioria, o que falta é dinheiro. Entregue ao Senhor um sacrifício que agrada ao Senhor. Amém? Dê ao Senhor o sacrifício que agrada ao Senhor. Mas lembre-se que aquele que obedece não precisa sacrificar nada. Porque melhor é obedecer do que sacrificar, sim, diz a palavra. Aleluia. Aleluia. Bendito é o eterno Deus e Pai, o Senhor Jesus, Rei da Glória. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Shalom, shalom, graça e paz. Seja bem-vindo, irmão, aqui na live no Instagram também. Shalom, shalom a cada um que está acompanhando no YouTube neste momento. Vamos iniciar. Eu entrei aqui na dimensão, eu entrei na sala do trono, eu chorei no começo, no louvor, porque a gente começa a perceber que a gente vai levando as coisas muito no automático, as coisas vão acontecendo, sabe? É igual no início, quando a gente é criança, a gente não sabe fazer uma oração e a gente aprende lá a fazer o Pai Nosso, né? E de repente, do nada, o Pai Nosso se torna automático, é só sai da boca para fora. É igual decorar um cântico. É igual decorar um versículo. Ah, eu li esse versículo ficou decorado, e daí eu saio recitando o versículo. Não adianta de nada se eu não vivo o versículo. A palavra do Senhor é viva, mas ela se torna morta se eu que estou e desejo, né, caminhar na palavra e recito tal palavra, não estou frutificando o que diz a palavra. Porque a árvore morta não gera nada. A árvore morta simplesmente toma espaço. Pior é a árvore que não está morta, porque quando está morta, ela cai por conta própria. Ela é arrancada. E aí tem a serventia depois de morta. Não é mesmo? Mas tem aquela que não está morta, mas não gera nada. É aquela figueira que diz a parábola por Cristo Jesus, nosso Rei, que o Senhor chega e diz, arranque essa figueira, pois não está gerando fruto. E o servo diz, mestre, Senhor, né? Deixa mais um ano, vamos escavar, vamos adubar ela aqui, vamos, né?
para que ela, se ela não gerar fruto nenhum, aí sim nós arrancamos ela. Mas olha só a misericórdia. Isso é Deus e Cristo Jesus. E Deus olha e diz: arranca esse, poda esse, tira esse fora. Fomos enxertados no Cristo nosso Senhor, meus amados. Fomos enxertados na videira verdadeira. E se nós não estivermos gerando fruto, diz o Senhor Jesus que aquele ramo que não estiver frutificando será podado e arrancado fora. E pela misericórdia em Cristo Jesus, Cristo, ele ainda nos dá mais uma chance. E o Senhor permite, por sua longanimidade e misericórdia, aleluia, porque ele o tempo todo ele se arrepende dos nossos malfeitos. Sabemos que nós somos inclinados à perversidade. A nossa natureza é perversa. A nossa natureza ela é maligna. É diabólica a nossa natureza. A nossa natureza tenta o tempo todo contra o Senhor. O tempo todo. E nós precisamos nos revestir do nosso ser de glória. A palavra vai dizer que o nosso ser, o nosso espírito, meu e o seu, está com Cristo Jesus à direita de Deus Pai para reinar. Aleluia. Está lá. E nós temos o nosso espírito aqui com a gente, não é mesmo? Uma fração do que é o nosso espírito, da verdade. E desse espírito, ele há de descer, nós sermos revestidos de tal modo, se nós nos despirmos primeiro do velho ser, da veste velha. Para que a nossa veste nova venha descer sobre nós, precisamos nos despir das vestes velhas. E como que faz para se despir das vestes velhas? E Jesus diz que aquele que quer entrar no reino dos céus, no reino de Deus, aleluia, em sua presença benevolente, precisa nascer de novo. Precisa deixar o seu ser maligno e perverso para trás. Através do arrependimento. O que é isso? É se desfazer do mundo. É lançar o mundo por terra. Desapega do mundo. Sai do mundo. E o que é mundo? Mundo é tudo que a gente vê e vive. Não é mesmo? O mundo é esse espírito de panaqueia. Gente, eu conheço um monte de gente que diz que é cristão, mas a fé é tão fraca que vive abaixo de remédio. Até para dormir tem que tomar medicamento. Vê se pode um negócio desse. Cristo Jesus caminhou sobre a terra e se entregou por nós, por mim e por você. E neste momento, ele levou sobre as suas costas tudo aquilo que nos fere, que nos atinge. Mas, infelizmente, a nossa natureza é perversa. E a gente, o tempo todo, quando as coisas parecem acalmar, a gente já se inclina para o maligno, já se inclina para a facilidade, para a porta larga, que é o mundo. Às vezes as finanças não estão lá aquelas coisas, a gente já está buscando alguma coisa para fazer mais dinheiro, não é mesmo? Sempre assim, porque geralmente é o dinheiro, é o que move essa dimensão, é o que comanda essa dimensão, é o domínio dessa dimensão. Mas a gente precisa entender uma coisa: o Senhor dos Espíritos, o Rei, o Pai dos Espíritos, aquele que criou os céus e o seu exército, a terra e tudo que nela há, dividiu a água das águas que estão na terra. Aleluia! Glória a Jesus! Que lindo isso! Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o meu pai e o seu pai. Aleluia! E é ele que nos provê o que precisamos. E a gente fica tão atribulado e caminhando conforme essa dimensão e esse tempo, que a gente começa a se inclinar para a avareza, para a vaidade, querendo coisas que não são necessárias e muitas nem lícitas. E aí a gente começa a viver uma vida atribulada, porque estamos
preocupados, e a preocupação gera o medo, espírito perverso, não procede do Espírito de Deus. Ei, meus amados, venham ser cheios do Espírito Santo. Dê espaço para o Espírito Santo mover em você. E mover você. Ele é ousado. Ele não tem medo. Ele é verdade pura, absoluta. Ele é santo. Lembre-se que o santo só permanece no templo e o altar santo. Que o fogo verdadeiro, o fogo que queima, o joio, que lança fora a palha, o joio, aquilo que não pertence, não faz parte da boa semente, do bom fruto, faça o seu papel. Aleluia. Nos purificando cada vez mais. Não é a gente, porque a gente não tem capacidade para nada. A única capacidade que a gente tem é de pecar, é de transgredir, é de cometer adultério e diversas coisas malignas diante dos olhos da face do Pai. Amém? O Senhor, Ele quer nos moldar sua imagem e semelhança, e a gente não permite, porque a gente está muito apegado às coisas daqui e agora. Ei, estamos vivendo um tempo, estamos entrando em um tempo que o primeiro ministério precisa ser reconhecido como primeiro ministério. As pessoas não, isso não é passado, isso não é ensinado. Pouquíssimos ensinam. E pouquíssimos mesmo, porque são pouquíssimos que estão dispostos a sacrificar para com o Pai. Você sabe o que é primeiro ministério? Coloca no comentário. Coloca aí no comentário. O que é o primeiro ministério para você? O que você entende como meu primeiro ministério é este? Amém? Porque eu fui ensinado errado também. Então não tem problema. Começamos aqui, eu quero fazer uma oração para que a gente possa proceder e a magnificência do Pai e do Senhor Jesus, nosso mestre e rei, possa se mover entre nós de maneira tranquila, leve, agradável, para que nós venhamos a ser cheios da verdade e venhamos ter os nossos olhos abertos, que o nosso coração se torne quebrantado diante da sua presença com amor e temor. Aleluia. Amém? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por mais este dia, por este momento na sua presença. Obrigado, Senhor, por me permitir novamente entrar diante da tua sala, Pai, diante da sua face. E que maravilhoso isso, porque a gente muda, o nosso ser muda, tudo muda. E obrigado por eu ter saído mais leve. Eu agradeço, Pai querido, Pai amado, por este momento. E eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor libere anjos específicos para guardar cada um que aqui está presente, cada um que está acompanhando este conteúdo, cada um que está presente nesta reunião, neste encontro. Porque o Senhor opera o tempo todo em todos aqueles que estão com o coração contrito, espírito quebrantado diante do Senhor, com amor e temor pelo Senhor, buscando mais do Senhor. Aleluia! Anjos do Senhor, em nome de Jesus, eu vos peço agora, não permita que a ave de rapina venha roubar as suas sementes lançadas já de início, e guarde cada um. E as sementes, eu peço, Espírito de Deus, que há de ser lançada, venham a gerar raízes profundas em cada terra aqui presente, nos tornando, ó Pai querido, Pai amado, a boa árvore que gera o bom fruto, não só bonito por dentro, mas, perdão, não só bonito por fora, mas bonito por completo, lindo por completo, completo por completo em Ti, Senhor Jesus. Aleluia! Porque muitos estão bonitos por fora, mas por dentro é sepulcro caiado, é podridão. E eu peço, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, Pai querido, por misericórdia e amor do Teu nome, venha nos purificar do alto da cabeça à planta dos pés, nos limpar, em nome de Jesus, porque o Senhor conhece o nosso deitar e levantar, o Senhor conhece o que estamos pensando, o desejo que caminha e corre em nossos corações, e os pensamentos
a soberba, a ganância, o ego, o orgulho. Tudo isso o Senhor conhece. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que tudo isso venha a ser arrancado do nosso ser e venhamos ser cheios do Senhor. Nos toma pela mão, Pai querido, Pai amado, e nos guie pelo caminho da vida eterna. Confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, anjos do Senhor, guarde cada um, para que nenhum venham cair nas ciladas do maligno, do perverso, neste momento, nesta reunião, neste encontro, sem distração, focado, buscando e clamando, gerando sede e fome no Senhor, para que o Senhor venha nos saciar. Aleluia! Aleluia! Assim eu oro e agradeço. Olha que incrível! O Senhor Jesus, por onde ele caminhava, tinha multidão. Multidão. E a multidão virava dias ouvindo, recebendo do pão vivo. Aleluia! E olha que incrível, chega dado momento, olha que profundidade isso, chega dado momento, o Senhor Jesus, ele diz aos discípulos para arranjar alimento para alimentar o povo. E eles dizem, mas como que vamos fazer isso, não é mesmo? Tipo, temos pouco, não temos para comprar tanto, e se a gente for na cidade vizinha, não conseguimos trazer tanto. Era muita gente. E ele, naquele pouquinho de pão, multiplica tamanha porção que chega a sobejar, sobra muito. Isso é muito profundo. Porque quando nós estamos no Senhor Jesus buscando com fome, com sede, com fome e com sede, ele nos sacia de tal modo que ainda tem mais a ser dado para cada um de nós. Nunca é suficiente. Ele tem com sobra. Olha isso. Ele tem para nós com sobra. Mesmo a gente sedento, sedento, sedento. Ele nos sacia e ainda tem a mais, com sobra. Ou seja, nunca seremos capazes de receber tudo que ele tem para nos dar. Mesmo nós nos saciando nele, ele ainda tem mais ainda. Isso é poderoso. Aleluia. Obrigado, Jesus, meu rei e mestre. Primeiro ministério, meu irmão e minha irmã, meu amado e minha amada em Cristo Jesus, é a oração. Primeiro ministério é a oração. Grave isso. Guarde isso. Anote isso. Lembre-se disto. Lembre-se disso. Porque a base de tudo é a oração. O tempo todo, oração com adoração, oração com graça. Aleluia. Oração e clamor. Oração e graça, oração e clamor. São dois tipos de orações, mas são uma única coisa. Oração. Único ministério. Oração. Oração com clamor, através do arrependimento. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, quando tu clamar algo para o Senhor, para Deus Pai e Jesus Cristo, nosso Rei, você só será atendido quando houver o arrependimento perante a face do Senhor. Caso contrário, você vai clamar, 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 o joelho vai calejar, vai doer, vai cansar, vai dar dor nas costas, vai dar calo na língua e não vai adiantar de nada. O clamor só é respondido quando há verdadeiramente o reconhecimento e o arrependimento. Caso contrário, não acontece. E a graça é da mesma coisa. Há reconhecimento de quem é o Senhor. E aí a graça, aí é uma conversa, aí chora, aí ri. É incrível. Porque com graça, ele nos purifica, com graça, ele nos liberta, com graça, ele nos traz regozijo.
palavra vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Aí eu lhe pergunto, e você reflita sobre isso. Reflita sobre isso. No teu entendimento, o Senhor, nosso Papai querido, Deus eterno, Yahweh, e Cristo Jesus, ele está feliz contigo? Reflita sobre isso. Você tem, ele está feliz, de verdade. Deus e Cristo Jesus estão felizes. O Espírito Santo está feliz com você? Você tem concedido ao Pai, ele está contemplando em você algo que lhe deixe feliz? Lembre-se de uma coisa: o Senhor Jesus, ele veio para nos libertar de tudo. E nós continuamos amarrados a tronos, nós continuamos amarrados a principados, nós continuamos amarrados a potestades e sendo caçados. Não é mesmo? Porque estamos sempre em débito. Sempre em débito. Algumas coisas porque eu e você, enquanto estamos respiramos, praticamos, que é a transgressão da lei, dos decretos, dos mandamentos de Deus Pai e de Jesus, e outras coisas que nossos pais praticaram. Nossos pais, para que você compreenda, meu irmão e minha irmã, é o pai, o avô, bisavô, tataravô e etc. E assim por diante. Tem milênios para trás, milênios. Porque nossos pais praticaram. E deixa eu falar uma coisa: o que eles praticaram, o que nós estamos praticando, é pecado e transgressão da nossa parte. Então, se você ainda não fez, faça uma oração, reconhecendo isso e se arrependendo disso, clamando ao Pai, clamando a Deus, para que tu seja perdoado disso. Jesus disse: aquilo que pedir em meu nome ao Pai, porque Ele é bom, Ele lhe concederá. E quando nós reconhecemos isso Ele tem revelado já há 2 anos atrás. Amém? Precisamos reconhecer isso. Entende? Primeiro ministério, oração. A oração é a base de tudo. Vamos e precisamos perseverar em oração. O tempo que estamos vivendo agora, esse ano 2026, 2027, será muito crítico. E os filhos de Deus, os filhos verdadeiros, os que estão andando diante da sua presença, contemplando o que o Senhor está fazendo e agradando os seus olhos, estes viverão as maiores bênçãos neste tempo. Aleluia! Estes prosperarão. Estes perseverarão. Aleluia! Bendito é o Senhor. Mas se nós tivermos alguma coisa não reconhecendo aquilo, nós vamos tropeçar. E para sabermos quem somos e onde estamos, é lembrar que o Senhor Jesus nos chamou para com Ele engrandecer a glória do Pai nele e a glória dele no Pai, sendo reconhecido nele como Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Neste momento, o Senhor nos contempla e se alegra com nós. Como ele disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Que eu e você sejamos instruídos pelo Espírito Santo para sermos este, em quem o Pai se compraz, em quem o Pai se regozija, em quem o Pai se alegra. E esta alegria é a nossa força. Porque enquanto estivermos andando, caminhando, como imagem e semelhança em Cristo Jesus, nós estamos perseverando, nós estamos avançando,
Nós estamos vencendo o perverso e o maligno. Nós estamos conquistando espaço no reino dos céus, na glória de Deus Pai. Aleluia, em sua presença. Oh, bendito é o Senhor por isso. Estamos sendo luz sobre a face da terra para aqueles que ainda permanecem na escuridão. Para que sejamos uma mão, um braço, para que o Senhor Jesus venha trazer aquele também para a luz. Aleluia. Porque o Senhor Jesus é a luz para nossos passos, não é mesmo? E através de nós, ele permanece sendo luz para os passos daqueles que estão em trevas. Bendito é o Senhor, aleluia. Amém, meus amados? Vamos para a palavra? Vamos para o que o Pai quer falar nessa noite? Bendito é o Senhor. O Senhor Jesus falou, Jeremias, você que estiver acompanhando na sua Bíblia, Jeremias, glória a Deus, Jeremias capítulo, abri certinho, obrigado, Jesus. Quase lá no capítulo 29, amém, meus amados? Jeremias 29, versículo 12, segundo a direção do Senhor Jesus, Rei da Glória e Espírito Santo. Obrigado, meu Rei, aleluia. Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Amém? Se você não estiver acompanhando a Bíblia, anota, depois você pode refletir sobre isso. Guarde as palavras na tábua do seu coração. Peço para que ele te ajude a manter essas palavras guardadas dentro do coração e na mente. Amém? Jeremias 29, 12 diz assim: então vocês clamarão a mim, vírgula, virão orar a mim, vírgula, e eu os ouvirei. Meus amados, às vezes a gente está tão cansado, eu sei como é, porque eu trabalho o dia todo também, eu caminho bastante, eu ando bastante, debaixo do sol parece que aumenta o cansaço 3 vezes mais, não é mesmo? E aí, quando a gente vai para a cama, a gente só quer saber de dormir. Mas deixa eu entregar uma chave poderosa. A palavra vai dizer, entenda essa palavra, entenda essa mensagem. A palavra diz, orai em tempo e fora de tempo. Isso é um ensino do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Orai em tempo e fora de tempo. Vigiai e orai o tempo todo. Vigia o quê? Vigiar o quê? Os pensamentos e os desejos do nosso coração. Então vamos vigiar. Porque a gente tem o hábito de dizer que Deus faz a parte dele, a gente precisa fazer a nossa. Qual que é a nossa parte? A nossa parte é honrar o seu santo nome. Não precisamos correr atrás de bênção nenhuma. Porque enquanto nós estivermos alinhado com o Senhor, buscando a face do Senhor, andando conforme os seus mandamentos, seus decretos, as suas leis, as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Se nós estivermos fugindo, a bênção vai correr atrás da gente. Eita glória! Ele faz tudo, ele prepara tudo, ele abre as portas, ele fecha as portas. Você já ouviu aquele louvor? Que é ele quem abre e fecha, ele quem começa e termina. É um pouco árduo para se ouvir e entender isso. Mas é a verdade. É a verdade. É ele quem abre uma porta, é ele quem fecha a porta. É ele quem aproxima de você um servo e filho temente a ele, e é ele quem afasta de você outro que também é servo e filho, mas não está andando na mesma dimensão que você começou a andar. Vamos compreender, meus amados irmãos, no reino dos céus, que não é nem a sua habitação, porque não comporta ele, mas ele é e está, existe hierarquia. Existe hierarquia. É serafim, é querubim, enfim, vários. E os anjos. É os anjos de linha de frente, de guerra e tudo mais. Tem vários. Legiões e legiões. Hierarquia.
Amém? E nós, no nosso passo a passo, no nosso crescimento, é a mesma coisa. A gente começa, o Senhor aproxima alguém nas nossas vidas, e a gente começa a andar com essa pessoa. E essa pessoa começa, sabe, a gente se apega, e aí precisa haver maturidade. E a maturidade está envolvido emocional, alma. Isso é alma, é almático. Quem está amarrado às suas emoções é imaturo. É imaturo. Mas quem tem maturidade não está atrelado e amarrado às suas emoções. Porque aí o Senhor afasta alguém, não há tristeza, não há regresso. O Senhor, você cresce num lugar, numa terra, numa região, sabe, num bairro, em uma cidade, em um estado. Quando você tem maturidade, você não está amarrado, não está enraizado ali, você não está pegado ao lugar. Você está pegado ao reino dos céus e à sua majestade. E aí o Senhor diz: sai da tua terra e vai para onde eu te disser que é para ir. Como ele fez com Abraão. Abraão, neste momento, porque Deus mudou o seu nome. Desejo eu que o Senhor venha mudar o seu nome também. Amém? Eu estou buscando isso, a mudança do meu nome. Eu quero conhecer o meu nome. Eu ainda não conheço o meu nome. Sabe, aquele nome. E aí o que acontece? A gente começa a andar. E se a gente não, se a gente tiver maturidade espiritual e maturidade em Cristo, a gente não está atrelado aos nossos sentimentos, não estamos mais andando pela nossa alma e pela carne, a gente está andando em espírito. E em espírito a gente não se apega, não cria laços, e não se apega às coisas. E o Senhor diz: vai para tal lugar, e a gente vai regozijando. Onde muitas das vezes a pessoa diz: eu não vou para lá porque lá é um lugar que eu não quero morar. Imaturidade. A pessoa se afastou, não faz parte mais. O que aconteceu com aquela pessoa? A pessoa não faz mais parte da minha vida, meu Deus. Eu tenho que chamar ela para conversar. E aquela pessoa é muito amigo, muita amiga. E aí, às vezes, você vai lá em uma oração, uma oração simples, uma oração transparente, diz: Senhor, afasta de mim aqueles que não é mais para caminhar comigo, aquele que às vezes quer mal da minha vida. E o Senhor vai lá e afasta. E aí a gente retrocede, porque não tem maturidade. Amém? Meu amado e minha amada, vamos crescer no Senhor. Vamos se aproximar dele nas dimensões espirituais. Aleluia. Aleluia. Este plano físico aqui, ó, é perverso e maligno. Eu digo que isso aqui é uma prisão, inclusive, comandada pelo perverso, comandada pelo próprio diabo, pelo Satã, pelo dragão que está preso lá na escuridão. É dominado por ele. Compreende? E o Senhor está em outra dimensão. E que nós venhamos a andar nessa dimensão. Mas como que faz para andar nessa dimensão, profeta? Oração. Lembrando-se do primeiro mandamento. Oração com graça, oração com clamor, após o reconhecimento e arrependimento, para que o Senhor venha nos libertar das mãos do perverso e do maligno. Amém? Para que o Senhor comece a nos purificar, comece a lançar fora aquilo que não nos pertence mais. E quando a gente começa a andar dessa forma, a gente começa a agradar o Pai. Quem agrada ao Pai? Romanos. Está em Romanos, se eu não me engano, 3:8 vai falar que aqueles que andam em espírito agradam ao Senhor. Não se pode agradar a Deus aquele que anda na própria carne, na força da carne. Não agrada ao Senhor. Lembramos que o Pai, ele é espírito. Deus é espírito. Aleluia. E o Senhor Jesus, com seu corpo glorificado à destra do Senhor, de Deus Pai, nos chamou a mim, chamou a você, para nele sermos livres. Aleluia. E por meio dele nós conheceremos a verdade. Ele é o caminho para isso. E o caminho para onde? Para a face do Senhor, para a sala do seu trono.
Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Cristo Jesus, nosso Rei. Somente conseguiremos chegar à face do Pai quando o Senhor Jesus nos apresentar ao Pai. Oh, glória! Amém? Desejo de verdade que o seu coração desperte um desejo e uma sede, uma fome, um anseio para conhecer verdadeiramente o Espírito Santo, conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus, ter um ponto verdadeiro, 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 e comunhão com eles o tempo todo, e conhecer a face do Pai. Aleluia! Isso não tem preço. São experiências totalmente diferentes. Orar em tempo e fora de tempo. Às vezes está cansado durante a noite. Às vezes, nesses momentos, o Senhor, ele dá uma colherzinha de chá para mim, para você, sabia? Às vezes, nesse momento, ele nos permite deitar a cabeça e já adormecer e ter uma boa noite de sono, sabe? Isso quando a gente está andando e vivendo o que diz a palavra, orando em tempo e fora de tempo. Orar em tempo é quando o Senhor te chama para fazer aquela oração, ou você se inclina para a oração, que não é por nós, a gente não quer orar. A gente não quer fazer isso, a gente quer ver, rolar a feed do, né? Stories, Reels, aqueles Reels engraçados, né? Videozinho de gatinho, videozinho de cachorrinho, videozinho de pessoas cometendo gafes, não é mesmo? A gente quer fazer isso. Porque passa o tempo, é agradável, é bom, a gente ri, né? A gente quer fazer isso, a gente não quer orar. Não quer orar em tempo e fora de tempo. O Senhor nos chama para orar, porque Ele quer fazer alguma coisa na nossa vida. Quando Ele chama é porque Ele quer fazer alguma coisa na nossa vida, amém? Ele quer estabelecer alguma coisa no plano físico, mas nos chama para trazer isso para o plano físico, criar isso no reino espiritual. Compreenda isso. Obrigado, Jesus. Está vindo muito, muito novo para mim, tá? Eu estou aprendendo com você. Aleluia. Mas tem momentos que, por impulso dele, nós nos inclinamos a orar. Quando a gente acorda de manhã, você ora, quando você acorda, a primeira coisa, quando você recobra a consciência, com o que você faz? Você pensa em ter que acordar e o que tem que fazer, ou você vai falar com ele? Lembre-se, ele é o primeiro. Ele não é o único do seu dia e da sua vida, mas ele é o primeiro. As primícias a ele. Qual que é a primícia? Meu coração, sabe? Para que eu não venha ser inclinado para o mundo novamente. Ei, meu amado e minha amada, para que a gente venha agradar ao Pai, precisamos estar andando em espírito. Só se anda em espírito quem está em oração constante, orando em tempo e fora de tempo, compreendendo e discernindo as coisas espirituais, porque Deus é espírito, os anjos são espírito. Aleluia, Espírito Santo, adivinha o que ele é? Espírito Santo. O nome já diz, ele é um espírito. E a gente só consegue compreendê-los em espírito, porque a carne não compreende as coisas espirituais, e muito menos a alma. Mas a alma traduz a informação espiritual. Esse é o processo e o trabalho da alma. O problema é que a nossa alma ela está muito tempo trabalhando para realizar o desejo da carne. Entende? Realizar o desejo da carne. E isso é mal. Isso é mundo. E aquele que anda conforme as coisas deste mundo desagradam a Deus. Meus amados, oração. A oração, ela não é só o tempo de necessidade. E muitas vezes você fica orando no momento de necessidade, ai, estou doente, vou orar pela doença, orar pelo doente lá da minha família, da minha casa, ai, estou sem dinheiro, vamos orar por conta da falta de dinheiro, as contas atrasadas, eu vou fazer um jejum. É tolice, jejum de tolo. Sacrifício desnecessário. O senhor nem recebe, porque não há concordância do que ele quer na sua vida e com você não há um encaixe. Ele quer que você fique parado e você está correndo para a direita, correndo para a esquerda, correndo ao redor e não para. Ele quer que se você se mova para um lado e você quer se mover para o outro. Entende?
aí as coisas começam a acontecer, a tribulação vem. Porque quando a gente está no Senhor andando, quando a gente está no Senhor, significa que a gente está andando em espírito. É difícil, mas é simples. E está mais fácil porque nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo disponível. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, clame por isso. Esquece o resto. Anseie por isso. Em primeiro lugar, anseie por isso. Ele deve ser o primeiro que deve descer sobre você e morar em você. Porque é ele que vai te fortalecer para começar a ver as armadilhas de Satanás e não cair nessas armadilhas. Amém? Aleluia! Orar em tempo e fora de tempo. Orar em tempo. Você se inclina para orar, falar com o Senhor, sabe, investir, que não é desperdício, é investimento do seu tempo para conversar com Ele. Entenda que oração não é ficar pedindo. Pedindo é uma criança birrenta, sem maturidade nenhuma. Continua buscando o deleite da própria vaidade. E isso não agrada ao Pai. Amém? Orar em tempo. E fora de tempo, quando você tem o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, você está ali fazendo qualquer coisa, está trabalhando, está correndo na rua, está treinando, está falando com as pessoas, e você ouve e vê em espírito, o teu espírito conversando com o Senhor. O tempo todo. Eita glória! Aleluia! Isso é incrível. Eu estou sentindo o Senhor colocando alguma coisa na minha cabeça. Estou sentindo que tem alguma coisa, está descendo alguma coisa, estou sentindo aqui. Aleluia. Depois me revela, Senhor Jesus, o que que é. Meus amados, minhas amadas, não permita que Satanás sopre no teu ouvido e entre no seu coração com rebeldia para se afastar disto. O primeiro ministério na sua vida não é outra coisa, é oração. Aleluia. Tiago, vamos para Tiago 5. Obrigado, Jesus. Tiago 5. Glória a Deus. Se você estiver acompanhando na Bíblia, Tiago 5. Eita glória. Bendito é o Senhor Jesus. Bendito é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tiago 5, capítulo 16. Amém? Tiago 5, capítulo 16. Diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meus irmãos, para isso, esse versículo se trata, essa mensagem do Espírito Santo se trata das reuniões, dos encontros. Eu chamo de prédios, você conhece como igreja, daquele momento em reunião na igreja. Esse momento de reunião é para isso. É para aprender, é para aprender com o mestre do Senhor ungido, receber as palavras de profecias, a profecia do Senhor. É necessário haver profecia. Amém? Sem profecia, esse prédio, este local, ele está faltando alicerce. Amém? Está faltando alicerce e é muito fácil de cair, não prospera, não avança. Amém?
Então, compreenda que nesses ambientes é para que nós, eu e você, cumprimos isso aqui. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. É o confessar. O que ele está dizendo? Sei lá, né? Vamos lá, eu adulterei, eu menti, alguma coisa do tipo, no particular. Não é você ir lá e dizer, olha só, tipo um confessionário de catolicismo. Não! O que ele está dizendo aqui é exemplo, o meu coração, eu desejei mal de você, meu irmão. Me desculpa, me perdoa. Isso, eu não sei, no tempo, na ira, gerou tudo isso. Lembre-se que um abismo atrai outro abismo. E quando isso acontece, nesses ambientes, a gente vai com arrependimento, pede perdão, porque o perdão só se concretiza, ele só é recebido e aceito quando há arrependimento. E lembre-se que o Senhor Jesus, ele nos ensina a oração, perdoa, meu Deus, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os pecados do meu irmão. Aí se cumpre isso aqui, meu irmão, me perdoe. Não é, meu irmão, eu menti. Meu irmão, eu assisti pornografia. Meu irmão, eu me masturbei. Meu irmão, eu menti para o meu pai, minha irmã, minha esposa, meu marido. Não. Isso, se você mentiu para o seu cônjuge, peça perdão para ele, para ela. Se você cometeu algum tipo de adultério contra o Senhor, se arrepende e pede perdão para ele. Porque o Senhor não pode receber o que você entrega a ele se você tiver alguma coisa ainda, algum negócio a ser tratado com seu irmão. Jesus ele ensina, se você chega diante do altar para entregar o seu sacrifício ao Senhor, para entregar a sua oferta, e se você lembrar que tem alguma coisa ainda pendente com seu irmão, volte lá no seu irmão e aí diz, meu irmão, me perdoe, eu quero confessar algo aqui. Eu cometi um pecado. Assim, 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 procedi. Me arrependo, eu peço seu perdão. Deste modo, a força das trevas não tem como nos atacar e impedir que algo aconteça através da nossa vida. Você às vezes não é curado, às vezes você não é curado porque tem isso aqui atrasado. Você está em débito com Satanás, você está em débito com o reino das trevas. E se você tem dívida lá com eles, eles estão cobrando. Enquanto aquilo lá estiver pendente, o reino dos céus não vai operar. Entende? Porque aquela dívida aparece. Tanto aparece para o reino das trevas, como aparece na presença do Senhor. E aí existe esse débito. Esse débito precisa ser quitado. Amém? Em algumas traduções vai dizer, Senhor, perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os meus devedores. Entende? Aí sim a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí a pessoa está lá, toda errada, toda errada. Está com câncer, está com alguma coisa ruim acontecendo na vida dela. E aí você vai lá e faz uma oração. Você está sendo justo. A sua oração é eficaz. O Senhor recebe, a glória do Senhor se manifesta para que aquela pessoa acredite que o Senhor é Senhor e não há outro. E aí vem crença e fé nessa pessoa através da sua vida, porque a glória do Senhor se manifestou em cima da vida daquela pessoa através da sua vida. Eita glória! Para isso que fomos chamados, para sermos luz nessa terra. Amém? Mas a luz só pode ser luz se essa luz, quando tiver débito, quitar os débitos, né? Com temor, com amor, em espírito e em verdade. Aleluia. Bendito é o Senhor. Olha só o que diz lá em João 14. Vamos lá para João 14. Não é 1 João, para trás. João. Nossa, eu gosto demais do livro de João.
João 14, versículo 13 e 14. Eita glória. Diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha, foi falado isso um pouco tempo atrás. Foi falado isso. Que eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí tem gente que vai lá e diz assim: Ah, eu vou ser rico em nome de Jesus. Ai, Jesus Cristo, tem misericórdia desse povo, deste ser, dessa criatura. Criatura, nasça de novo, nasça de novo, nasça de novo. Ah, eu vou ter essa roupa em nome de Jesus. Eu vou ter essa casa em nome de Jesus. Eu vou comprar aquele carro em nome de Jesus. Meu Deus. Compreenda o tempo de Deus. Só é possível compreender o tempo de Deus depois de todo esse processo, quando você estiver crescendo espiritualmente, evoluindo espiritualmente. A partir do momento que nós somos desalicerçados de tronos, sabe, arrancado das prisões dos príncipes que nos aprisionam, quando nós sermos arrancados e começar a ser feita uma purificação dentro de nós, as raízes, os alicerces malignos, gerado pelo maligno e pelo perverso, a gente começa a discernir o tempo, quando estamos andando mais em espírito do que na carne. Amém? A gente começa a discernir o tempo de Deus. Aí sim, alguma coisa estiver acontecendo espiritual, nós podemos chamar. Ó, aí isso aqui se cumpre. Aí a gente pede, ó Senhor, em nome de Jesus. Aí eu peço, Pai, em nome de Jesus, libera um anjo agora, lá para o fulano de tal, para que a tua glória seja manifesta agora, na vida dessa pessoa, na casa dela. E aí o Senhor faz, manda o anjo lá. Aí eu peço para o anjo está, o anjo é meu cooperador. E com o Senhor Jesus, esse anjo opera na vida desse ser, dessa criatura, deste irmão, dessa irmã. Isso é lindo, é glorioso. E ele diz, ó, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aí tudo que a gente pedir no nome do Senhor Jesus, será feito. Mas lembre-se, não é para o próprio deleite. Porque o Senhor Jesus, ele e Deus Pai e os anjos nunca vão fazer algo que é para aumentar o nosso ego, crescer mais a nossa vaidade, gerar dentro de nós grandemente orgulho, avareza, a perversidade, nos inclinar a caminhar na porta larga. Ele jamais vai fazer algo para que nós caminhamos e entramos na porta larga. Jamais. É sempre para a porta estreita. Lembre-se disso, a porta estreita, sempre. Tudo aquilo que nós pedirmos que nos auxilie na passagem da porta estreita será feito. E lembre-se que fisicamente, dinheiro, casa, sabe, aquela alegria aos olhos carnais e terrenos, a abundância terrena, a riqueza terrena, ela vai correr atrás de nós, que são as bênçãos do Senhor, correrão atrás de nós, quando nós estivermos em retidão. O Senhor colocou o prumo em cada um de nós. Aí sim, as bênçãos correrão atrás de nós. A gente pode até tentar se esconder, a bênção vai nos achar. É igual o pique-esconde. Se esconde, a bênção é a primeira a encontrar, porque ela sempre acha o justo. A bênção do Senhor sempre cairá no colo do justo, recairá sobre a cabeça do justo. Sempre, sempre. Não importa onde esteja. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 5. Obrigado, Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, meus amados? Mateus 5, 16. Perdão, Mateus 7. Literalmente, 7, 7. Lembrei de uma minissérie brasileira aí.
Mateus 7,7 vai dizer assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. A versão que eu estou lendo aqui é a NVI, amém? Tem outras versões que vai ser um pouco mais diferente, mas basicamente a mesma informação. Meu irmão, minha irmã, todos aqueles, quando a gente vai ver na história lá em Primeira Reis, Segunda Reis, em Crônicas, Neemias e tudo mais, que eles são levados cativo porque eles são rebeldes ao Senhor, estão andando conforme o desejo do seu próprio coração, não mais segundo a vontade de Deus e a direção do Eterno, segundo as leis e os mandamentos. Quando eles começam a andar no desejo do seu próprio coração, ele, o Senhor entrega na mão do inimigo. Por quê? Porque não tem como estar na cobertura de Deus se eu não estou andando no cumprimento e a vontade dele. Se eu sou rebelde a ele, ele deixa com que eu aprenda na dor. Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Que acontece. Você vai lá e diz para o seu filho: filho, não faz isso, que isso vai dar ruim, é errado, não vai dar certo. E o filho vai lá, né? Coração duro, rebelde, e faz, dá errado. Aí, às vezes, da primeira vez, você até vai lá e passa o pano, né? Ajuda ele na solução daquele erro, do problema que aconteceu, porque vai gerar um problema, causa, sempre causa. Para a gente é um pouco mais diferente e pior, mais pesado, porque é espiritual o negócio. Para todos nós. Quando a gente tiver essa compreensão, amém? Aí no físico vai vir, mas a força começa lá. E a gente tem o poder em Cristo Jesus e no e a, sabe, e com amor e o coração contrito, o espírito contrito diante do Pai, com arrependimento, de impedir que esse mal seja vivido aqui no físico. Mandar o reconhecimento disso rápido e o arrependimento. Aí a gente clama e o Senhor vem e faz. Só que se o seu filho fazer de novo a segunda vez, você vai deixar ele se virar com aquele problema que foi gerado, para que ele aprenda, não é mesmo? É assim que acontece. E aí, quando a gente vai ver a história no passado, nossos pais, a história dos nossos pais, eles iam lá, eram rebelde, coração duro e perverso contra o Senhor. O Senhor permitia que o inimigo tomasse posse deles, roubava tudo e levava eles para o cativeiro. Ficavam presos. Quando havia arrependimento e reconhecimento de tudo aquilo, eles entravam em oração e clamavam ao Senhor. E aí eles clamavam a Deus. E clamavam um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, um mês, meses. Aí o Senhor estendia, né? Ou seja, ele levantava os libertadores para libertar esse povo de volta. E assim é. E aí se cumpre isso aqui. Peçam e será dado. Com arrependimento e verdade. Às vezes vai ter tempo, vai ter situação que o Senhor vai deixar ao último milésimo de segundo para acabar tudo o tempo, para ver se você verdadeiramente está crendo que o Senhor é fiel e que Ele é o teu galardoador. É aquele que vai tirar você da situação que está. É aquele que vai prover para você dentro da situação que você está. Entende? Aí vai lá e faz. E quando isso acontece, ele edifica você. Aí ele abençoa você. Porque você venceu uma etapa. E aí, com isso você cresce. Com isso nós crescemos. Aleluia. Amém? Peçam e será dado. Busquem e encontrem. Quando você buscar, você vai encontrar. Busquem e encontrarão. Às vezes você não é batizado no Espírito Santo ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Por quê? Por que você ainda não é? O que está faltando? Você sabe? Porque ele está disponível para todos. Infelizmente, muitos estão frequentando aí os prédios, você conhece como igreja, né?
frequenta e não é batizado no Espírito Santo. Aí outros vêm e enganam você ainda. Infelizmente enganam. Diz, todos, o Espírito Santo já desceu sobre todos, todo mundo é batizado no Espírito Santo. Você não precisa falar em línguas para saber se você é batizado no Espírito Santo. Meu Deus do céu. A misericórdia do Senhor é tão incrível, o seu amor por nós é tão incrível, que o Espírito Santo está sobre nós. Só que quando ele está sobre nós, ele não pode fazer muita coisa. Ele faz uma fraçãozinha, sabe? 1% do 100% que ele pode fazer. E não é para ele estar sobre nós, é para ele estar dentro de nós. Jesus veio para isso. Antes de Jesus vir e ser crucificado e ser ressuscitado no terceiro dia, está lá na glória de Deus com o corpo glorificado, aleluia, que não é mais só espírito, é corpo também, carne, espírito, alma, é completo, glória a Deus. O Espírito de Deus descia sobre, né? Espírito Santo, o Espírito de Deus descia sobre o rei ungido, o Espírito de Deus descia sobre o profeta ungido, o sacerdote, e assim por diante. Hoje em dia não é descer e estar sobre, é entrar, é habitar, é fazer morada. Aí é o que é o louvor do início da live. O que adianta sair palavras bonitas da minha boca se eu não sou a verdadeira adoração ao Senhor? Se eu não sou o verdadeiro louvor ao Senhor? Eu preciso ser o louvor. Meu coração é o verdadeiro louvor. Amém? Busque e encontre. Tudo que você buscar, você encontra. E se você bater, insistir, 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 a porta vai se abrir. Jesus, ele conta uma parábola da mulher que ia todos os dias pedir ao juiz em seu favor. E o juiz sempre deixava para lá, deixava para lá, deixava para lá, nunca dava bola para ela. Depois de tanto ela bater, incomodar, 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 o juiz disse: poxa, já que essa mulher, né, tá aí, fazer justiça na causa dela. Ô, glória! Então não desista, meu irmão, minha irmã, não desista. O problema é que a gente é muito desistente. Nós somos, nesse século XXI, que é a era da informação, tá cheio de informação em tudo quanto é canto. Infelizmente, a maioria mentirosa, enganadora e perversa, que ainda nos coloca, nos aprisiona dentro de prisões de príncipes aí, dos principados. Infelizmente, a maioria, tá? A gente fica aprisionado e se torna prisioneiro do inimigo de Deus, impede a gente. E aí a gente fica muito alicerçado no eu comecei a buscar algo, eu já desisti, porque eu vi uma outra coisa que diz outra coisa. E aí isso se torna um hábito. E aí a gente acha que as coisas espirituais, que o reino de Deus é a mesma coisa. A gente vai lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, e desiste. Acho que não é para mim, acho que tem alguma outra coisa, eu tenho que ver outra coisa. Aí desiste. Meu amado e minha amada, vamos perseverar em oração. Perseverem em oração. Perseverem em oração. Oração, primeiro ministério. Perseverem em oração. Oração de graça. Oração de clamor. Oração com graça e com clamor. Aleluia. Cada oração tem um serviço. Orar em tempo e fora de tempo. Persevere. O Senhor está falando, meu filho, persevere, minha filha, persevere. Não abra mão do que é teu. Não abra mão, porque é teu. Quero te dar. Infelizmente, vocês abrem mão fácil, desiste fácil. Desiste fácil. Não é assim. Olha o que diz em Marcos. Marcos. O Senhor está falando Marcos. Marcos 2. Aleluia. Marcos 2, versículo 29. Não.
Não é Marcos 2, Jesus, é Marcos 9. Obrigado, me desculpa, me enrolei aqui. Estou pensando em outra coisa aqui. Ele trouxe uma revelação, a gente é incrível, porque ele traz uma revelação que está lá, e aí é só para mim. E aí eu falei, Marcos 9, versículo 29. Vai dizer bem assim, ó, olha só isso aqui. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Dado ao fato, acontece que um homem traz seu filho endemoniado e diz: Senhor, liberta o meu filho desses espíritos malignos. Já levei diante dos teus discípulos e eles não conseguiram expulsar. E aí o Senhor olha e diz: Meu Deus, né? Como é que pode? Caraca, cadê a fé desse povo? Cadê a fé dos meus? Estão andando comigo, caminhando comigo, estão vendo tudo que está acontecendo e cadê a fé? Até um centurião tinha mais fé do que os próprios discípulos. Até a mulher que clama ao Senhor por conta da filha dela, gentia, tem grandiosa fé, que o Senhor diz assim: não pode o Senhor tirar o pão dos seus filhos para dar para os cachorrinhos. E ela diz: mas, mestre, Senhor, até os cachorrinhos andam em volta, debaixo da mesa, para comer as migalhas. A fé daquela mulher que toca na orla da veste de Jesus, crendo, que é absurda, crendo que se continuar, ela vai ser curada. Se ela tocar, curou. E aí acontece que a gente, olha só, meu irmão, minha irmã, a fé é o que concretiza tudo, amém? Sem fé, sem viver as bênçãos do Senhor. Sem fé, nós não vivemos a bênção do Senhor. Sem fé, nós não viveremos a palavra liberada sobre a nossa vida através dos seus profetas. Sem fé, nós não viveremos as palavras liberadas do Senhor para a nossa vida. Se não houver fé, a gente não anda no carro que o Senhor vai nos dar, a gente não entra na casa que o Senhor vai nos dar, a gente não convive com as pessoas que o Senhor vai colocar nas nossas vidas, a gente não tem o negócio próprio que o Senhor vai nos dar. Sem fé, isso é impossível. Mas fé só é construída e só é vivida e só acontece, só funciona quando existe oração. Sem oração não tem fé. E sem fé, tudo é nulo. Amém? A próxima live, o Senhor ele vai nos ensinar sobre fé. Fé, fé. E a fé do povo está se esfriando. Isso não pode acontecer. O Senhor chora com isso. Isso causa tristeza no coração de Deus. Lembre-se que o papai tem coração, amém? Por isso que ele fez um coração em você também. Ele tem coração. E o coração dele se entristece cada dia mais, porque o povo fica, sabe, esfriando a sua própria fé. E pior, alimenta Satanás, daí se torna alimento de Satanás. Misericórdia, Jesus. E é o que acontece. Isso é roubado, porque começa a haver uma habitação em cada um de nós. A habitação do espírito que gera a incredulidade e a perversidade. A perversidade é as nossas ações mundanas. É aquilo que a gente se move dentro do desejo e do querer mundano e terreno. Vaidades e vaidades e vaidades. Fiquei com dor de cabeça. Ah, eu preciso tomar remédio. Ah, deu isso, preciso tomar remédio. Ah, eu tô com insônia, preciso tomar remédio. Ah, o médico disse que a doença é isso e eu tenho que tomar remédio. E aí fica amarrado e aprisionado na prisão do espírito de farmaqueia. Misericórdia. Entende? E aí fica amarrado e aprisionado nos espíritos do desejo de vestimenta nova, de coisas que geram, ai, para mim ficar mais bonito, mais bonita, para mim receber elogios.
Porque o objetivo está sempre voltado nisso, para que as pessoas me olhem e aí ela não precisa nem falar nada. Mas conforme ela me olhar, eu já sei o que está acontecendo. Aí isso me alegra. Misericórdia, Jesus. Aquele que está andando em espírito não está preocupado com nada disso. Que está em espírito, onde se houver preocupação, é uma só. Será que eu estou andando conforme o Pai quer que eu ande? Será que eu estou agradando meu Pai? Será que eu estou agradando o Senhor Jesus, meu irmão, meu Rei, o meu Deus? Será que o Espírito Santo está feliz comigo? Ou será que eu estou causando tristeza para eles? Será que eu estou andando de acordo com eles ou não? E aí, para que a gente comece a andar da forma correta, quando a gente perceber que essas coisas estão se esfriando, a gente precisa jejuar. Tá aqui, ó. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Essa espécie só sai com jejum e oração. Que espécie? Espírito de incredulidade, perversidade. Se eu sou incrédulo, não tenho crença mais em Deus vivo, eu não preciso mais orar. Quando a gente começa a esfriar na oração, esse espírito já tomou conta. E eu já comecei a caminhar com o espírito de perversidade. Eu comecei a ser perverso diante da face do Senhor. Meu irmão, minha irmã, persevera em oração. Persevera na oração. Que a oração vai exaltar o teu espírito. A oração vai fazer você ver a verdade. A oração vai revelar o caminho. A oração vai fortalecer o teu ser. A oração te aproximará de Deus. A oração te libertará de toda perversidade, toda prisão, toda cadeia. A oração quebra ferrolho, meu amado. E é na oração, perseverando em oração, Daniel recebe a resposta. Porque o anjo que veio para trazer a resposta de Daniel saiu já, porque o Senhor se agradou e já mandou a resposta no primeiro dia. Ah, se Daniel não tivesse perseverado, né? Tinha dado ruim. Ele não tinha recebido a resposta do Senhor. Que o anjo desceu lá pelo 12º dia. Por quê? Porque daí Gabriel veio, interviu o príncipe. Não só um, né? Dois príncipes que estavam aprisionando lá o anjo com a resposta do Senhor. Ah, Daniel perseverou na oração e recebeu a resposta. Ah, Pedro perseverou em oração e foi tirado da prisão. É verdade. Glória a Deus. Paulo perseverou em oração e foi liberto da prisão e aquele carcereiro, a casa inteira dele foi salva, crendo que o Senhor Jesus era o Cristo Salvador. Aleluia! E perseverando em oração, os discípulos ao redor de Paulo ressuscitou a Paulo depois de ser apedrejado, porque Paulo tinha morrido. E aquele povo perseverando em oração dentro de casa, o Senhor mandou o anjo e libertou Pedro. Que Pedro chega na casa e bate na porta e vem a mulher abrir a porta e diz: Eu estou ouvindo, é Pedro que está lá fora. Perseverando em oração, o reino dos céus se move de uma maneira. E perseverando em oração, aquele filho, aquela criança que através da palavra liberada por Eliseu foi concedida àquela mulher, voltou à vida. Olha isso. E perseverando em oração, aquele menino, aquele garoto que caiu da janela enquanto Paulo pregava, ressuscitou. Olha o poder da oração, meu irmão, minha irmã.
Mas lembre-se que a perversidade e a incredulidade nos afasta. A nossa carne não quer e a nossa alma também não. Mas o Senhor Jesus, ele diz, vigia, meu irmão. Vigia, meu amado, minha amada. Olha o espírito de incredulidade batendo aí na porta, ó, querendo entrar, ó, e te aprisionar. Olha o espírito da perversidade aí, ó, do maligno e do perverso. Vigia, jejua mais. Ora, em tempo, com graça, com clamor, porque tem momentos que a gente necessita e a gente clama para tirar as ciladas do nosso caminho, a gente clama para afastar aqueles que não faz parte com o Senhor, não tem parte com o Rei da Glória. A gente clama para que a gente seja liberto de todo tipo de doença. A gente clama para que a bênção do Senhor nos alcance, para que Ele permaneça sendo o nosso provedor, que o nosso olho contemple a sua glória manifesta na nossa vida. Amém? Orar em tempo. E fora de tempo, quando eu estou andando, estou trabalhando, fazendo qualquer coisa, o meu espírito continua orando. Quando eu estou andando maior parte de tempo em espírito, o meu espírito ora. E do nada o Senhor traz uma visão, do nada o Senhor traz uma memória que não fazia parte da vida. Uma lembrança, uma direção, um sinal. Alguém para liberar uma palavra na nossa vida, um profeta, ou se não tem profeta, até uma pedra vai clamar, até a pedra vai falar para a gente. Vem um mendigo, morador de rua, alguém que está tomando café, do nada essa pessoa vem e fala algo, porque o Senhor disse e é para falar, e às vezes a pessoa até ímpia é. Libera a palavra, a bênção. Só que aí precisa da fé para aquilo se cumprir. Mas sem oração não existe nem fé. Sem oração é incredulidade e perversidade o tempo todo. E a oração que nos aproxima, é a oração que nos faz conhecer, porque a oração é uma conversa, oração não é repetir as coisas. Oração é falar de algo e já crer naquilo e descansar e não pensar mais sobre aquilo, crendo que Deus é Deus. Quem somos nós para tirar ele do trono de Deus, não é mesmo? Ele é Deus. Ele tem poder para fazer tudo. Suprir muito mais do que a gente acha que pode e que tá bom. Aleluia. Persevere, meu irmão, minha irmã, em oração, porque vamos ver inúmeros que perseveraram em oração e o Senhor respondeu, o Senhor interviu e o Senhor proveu, o Senhor libertou. Aleluia. E o Senhor deu direção e o Senhor concedeu múltiplas vezes mais do que tinha, porque perseverou em oração, continuou. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você deve estar aí dizendo: ah, mas eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo, eu nunca ouvi a voz de Jesus Cristo, nunca ouvi a voz do Pai. Sabe quando você vai conseguir ouvir a voz deles? Quando você perseverar em oração. Sabe o que é oração? Oração é uma comunhão. É comunhão. Sabe quando tu era criança e você fazia oração do seu pai? Você orava para o teu pai, teu próprio pai. Você batia papo com ele. E aí, quando tinha um problema, você clamava a ele. Oração com clamor. Para ele te ajudar na situação. É a mesma coisa. A diferença é que o nosso Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Pai dos Espíritos, ele é bom. E ele tem o melhor para cada um de nós. Aleluia! Isso é extraordinário.
Persevere, meu irmão. Não se esqueça disso, minha irmã. O primeiro ministério, seu primeiro ministério é a oração. É a oração. É a oração que paralisa a força das trevas. É a oração que limpa o seu caminho. É a oração que faz com que aquele que quer fazer mal contigo caia na sua própria cilada. É a oração. Sempre foi. É a oração que coloca alimento na sua mesa. É a oração que provê o dinheiro que precisa para comprar e fazer aquilo que é necessário naquele determinado momento. Sem oração é impossível. Não dá. E se não houver a oração, e você não se mover, daí você não compreende o que Deus está falando, você vai se mover antes do tempo. E aí o que era para ser bênção se torna maldição. Aí você regressa. Aí para você progredir de novo se torna mais cansativo, é mais doloroso. Porque sabe o que precisa ser feito? Precisa ser desfeito o que você construiu para reconstruir o que o Senhor quer construir em cada um de nós. Vou contar para você aqui algo que aconteceu. Certa feita, nós estávamos passando por uma situação financeira e, e a gente estava em desacordo com o Senhor, mas não percebia aquilo. E aí eu orava, mas sabe a oração quando não está aquela oração fervorosa, uma oração assim morna, e não queria esperar por conta da ansiedade, e aí realizar o desejo da carne, né? Ah, eu quero comer tal coisa, e não dá graça naquele pouquinho que tem, eu só aquilo tenho, não, só tenho isso, mas não dá graça por aquilo, reclama, né? Porque é, eu aqui, e aí ainda usa a palavra, né? Ele me chamou para comer o melhor dessa terra. Ainda usa a palavra contra o pai. Olha, coloca Deus na parede. Quem somos nós para fazer tal coisa? Né? E aí aconteceu isso e a gente se moveu de uma maneira que não era para ter feito. E a gente comeu bem, e etc. e tudo mais. E aí depois foi contar, glória a Deus, né? Porque a gente fez isso, porque pedimos isso para fulano, fulano de tal. O Espírito Santo se irou na hora. A glória não é minha, a glória não é do teu Deus que você está glorificando aí, ó. Não é dele. A glória é da pessoa. Glórias à pessoa, ele falava. E dizia o nome da pessoa, porque a pessoa emprestou. Por que emprestou? Porque foi pedido emprestado. Aí a fé tá fraca, a fé sabe? A fé tá se esfriando. E isso é falta de oração sincera, sabe? Oração. Olha o que acontece à madrugada. Passou, fui dormir, cansado, estava orando quando eu fui dormir, mas sabe aquela oração fajuta? Olha o que aconteceu comigo, uma oração fajuta. Aquela oração que a gente vai lá, agradece as coisas e tal, e vai no embalo, no impulso, e aí eu digo, o Espírito Santo me ajuda aí, eu vou orar em línguas, né? E aí comecei a falar em línguas ali, orando, deu umas 3, 4 vezes a língua e tal, e orando, e peguei no sono, cochilei. E logo não consigo dormir, um negócio estranho, não vai, não vai, não dorme, não dorme. 3h10 da manhã, exatamente 3h10, eu olhei o relógio, 3h10, me levanto da cama acordado, levanto e volto. E eu digo, o que que tá acontecendo? Aí ele fala bem assim para mim, você não tá percebendo que eu tô te chamando para orar e eu quero liberar coisa aqui e você fica aí? Mas se você quiser dormir, eu vou permitir que você durma. Encoste sua cabeça no travesseiro e durma. O que eu tenho para liberar vai ficar retido até determinado tempo. Diga, opa, perdão, me arrependo, desculpa. E eu vou orar. Aí eu fico orando ali e vou, tipo,
quase 1 hora orando. Aí eu termino de orar, paro de orar, deito a cabeça, assim que eu deito a cabeça, puf, apago. Aí eu tenho aquele sono, sabe aquele sono? Aquele sono do justo. Meu irmão e minha irmã, o primeiro ministério é poderoso e ele é a base de tudo. Ele é o fundamento de tudo. Não há como você construir algo sem um fundamento bem estruturado. É impossível. Você que conhece sobre construção, levanta um prédio sem fundamento para você ver o que acontece. Não termina o prédio, ele cai. Não precisa nem da vento, nem da chuva, ele cai por conta própria. Primeiro ministério é o fundamento para as nossas vidas. E o primeiro ministério pode ter te falado de tudo. A verdade é esta: a oração. E persevere, meu irmão e minha irmã. Porque foi Daniel perseverou e recebeu a resposta. Se ele tivesse desistido, a história teria sido outra. E perseverando em oração, aumentou de tal modo a fé dele, que é sobre o próximo live, vai ser sobre isso. Ele quer falar sobre isso. A fé de muito está morna, a fé de muito está fria já. As pessoas se esqueceram de quem são e o que foram chamados. O povo de Deus se esqueceu. Quem é Deus? Crê em Deus, mas não tem fé nenhuma. Se torna alimento de Satanás. É alimento do próprio diabo. Desculpa, mas é. Aí não pode comer um doce porque diz, se eu comer mais doce eu vou ter diabetes. Passa 15 dias, um mês. Então, fiz os exames, né? Lembre-se, quem procura encontra, tá? Aí já tem diabetes, porque já Meu Deus. E a fé dessa pessoa, cadê? E aí, olha só, o Senhor quer falar sobre isso. Aí, sem oração não existe fé. Sem fé não existe bênção. Aí vive amarrado, alicerçado nos tronos de Satanás, liderado pelos príncipes, preso nas suas prisões. Aí não tem fé. Eu pergunto para você, se te pegarem agora e te amarrarem, jogarem dentro da cova com um leão faminto, faminto, 1, 2, 3, não precisa ter mais do que um leão só, faminto. A tua fé te livra desse leão? Eu te pergunto. O que você acha? Não precisa nem responder para mim. Mas seja sincero contigo. Seja sincero contigo. Se um príncipe te amarrar agora e te jogar dentro de uma fornalha 7 vezes mais quente do que o normal, que aqueles homens chegaram do lado de fora, chegaram, foram queimados, morreram queimados, de tão quente que era. A tua fé faria você estar dançando no meio daquela fornalha, como aqueles 2 homens? Aquilo é fé. Aquilo é verdadeira fé. Mas aí, talvez você não tenha mais fé que Deus é o provedor na sua vida, daí você está passando por uma situação financeira braba, você não tem mais fé que o Cristo Senhor é a cura na sua vida e você e a sua casa está doente, câncer, eu não sei, qualquer enfermidade, porque não tem fé. Mas sabe o que é que está faltando? Teu primeiro ministério está defasado, teu primeiro ministério está quebrado. Você não ora, não existe oração, você anda na carne. A sua alma, você anda tão almático, tão com falta de maturidade, que a sua alma, ela somente sustenta a sua carne, o desejo, a concupiscência da carne. Ao teu espírito está submisso, teu espírito foi enxotado dentro de um canto escuro que não sai. Aí o Senhor fala, o Senhor faz e acontece, e outros falam, e aí você não vê nada, não escuta nada. Tem olhos, não vê, tem ouvidos e não ouve nada. Por quê? Dormente.
Fé morta, o fogo apagou, incredulidade maior do que a tua própria pessoa, a tua alma sustentando a consciência da carne, o prazer da carne, na alma imaturo, porque qualquer coisa, ai, não me toque, né? Cheio dos não me toque. Alguém fala alguma coisa e direta para mim, é quem que ele pensa que é, ó. Almático. E aí, meu irmão? Teu primeiro ministério ficou esquecido, ficou no esquecimento, tá defasado. Aí você quer e diz às vezes que não, Deus é comigo, né? Eu sou a morada do Espírito Santo e blá, blá, blá. Misericórdia, Jesus. Você que era para ser altar, o altar está quebrado, o altar está sujo, está impuro, está imundo, está entupido de lodo. Templo de perna para cima, tudo quebrado, tudo desmantado, desmanchado. Só tem vaidade, só tem coisas que de outros deuses, adulterando a face do Pai, a imagem de Deus. E a glória de Deus onde fica? A verdadeira, a devida glória. Ele diz, em Salmos, vai dizer bem assim, ó, deem a Deus a sua glória devida. Sabe o que significa? Deem a Deus a sua glória devida? Só saberá o que significa aquele que persevera em oração. Aquele que caminha mais em espírito do que na própria carne. Esse sabe o que é isso. Que é andar em concordância e em alinhamento com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus. É aquele que, se Deus diz, fique aqui, a situação está um caos, mas ele não vai se mover enquanto Deus não dizer, agora dá um passo, se muda para o lado direito, se move para o lado esquerdo, vem para frente, dá um passo para frente. Aí isso não acontece, não entende, não compreende. Quando o teu primeiro ministério, meu amado e minha amada, quando o nosso primeiro ministério se estabelecer, tudo muda. Tudo muda. Porque a oração acrescenta a nossa fé. A oração acrescenta o crer em Cristo Jesus. Aí sim, teremos uma fé, como diz a parábola de Jesus e o ensino. Que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer para aquele monte ali, ó, ei monte, se joga agora lá no oceano. Ah, mas o oceano aqui perto, aqui, o mais perto é 5.000 quilômetros. O oceano vai virar pegar um corridão e vai se lançar lá no oceano. Tamanha fé. Mas isso só se constrói através da oração. E o Senhor Jesus está falando, a próxima live vai ser sobre fé. Tem muita coisa que ele quer falar sobre fé. Amém? Oração, meu amado. Compreenda o seu primeiro ministério. Compartilhe esse vídeo com mais gente. Eu vou deixar salvo aqui no Instagram. Compartilhe com mais gente. Porque o povo precisa entender o que é primeiro ministério. Eu não sabia, o Senhor Jesus que me revelou isso. Mas me ensinaram. Ah, você casou, o teu primeiro ministério é família. Mentira. Porque família é ministério constituído por Deus. Mas não é o primeiro. Porque se eu não faço oração, que família eu tenho? A minha família vai ser abençoada se eu faço oração, se eu oro? Não. Se eu faço oração, eu vou ter fé que o Senhor vai abençoar a minha vida e a minha casa, a minha família? Não. Sem oração, minha família vai padecer. Forte, né? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aprendi bastante. Espero que você também. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço grandiosamente por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor falou nessa noite, ó Jesus Cristo, meu Rei e Mestre. Obrigado por cada mensagem, cada palavra e o ensino. Obrigado pela exortação, Senhor. Obrigado, anjos do Senhor, pela obra exercida por cada um de vocês, em prol de cada um de nós.
Obrigado de verdade por serem nossos cooperadores. E eu agradeço. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, glorificando o seu santo nome. Tudo que tem sido feito nessa noite. E tudo que fizeram em prol de cada um de nós. Aleluia. Para você que está acompanhando no Instagram, compartilha, comenta. É de graça, né? Não precisa pagar por isso. E você ajuda com que a própria plataforma entregue para mais gente. E compartilha você também, para mais gente. Para aprender um pouco, compreender um pouco, receber um pouco do reino dos céus aqui. Amém? Glória a Jesus Cristo. Você que está acompanhando aqui no Instagram, fica disponível se quiser escrever aí, fazer alguma pergunta, gerou algum questionário da sua parte, pode mandar. Amém? Se não tiver, manda só aqui um glória a Deus, que eu saberei que está tudo certo e a mensagem foi bem recebida por você. Aleluia! Glória a Deus. Vou encerrar aqui a transmissão pelo YouTube. Deus te abençoe grandemente, meu irmão e minha irmã. Que a graça do Senhor permaneça contigo e na sua casa. E que o Senhor se torne a verdade na sua vida e o caminho na sua vida. Amém? Incline para Ele, persevere em oração, que é através da oração que você, meu irmão e minha irmã, vai conseguir viver a graça do Senhor, a paz de Cristo e a bênção de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe. Glória a Jesus.